Mateus 25 é um capítulo muito conhecido por todos nós. Ele inicia o capítulo 25 contando para eles a parábola das 10 virgens, e ele abre o capítulo dizendo a seguinte frase, ele fala assim: o reino dos céus será semelhante a... Então ele está falando do reino de Deus, ele está explicando para eles como opera o reino de Deus. Então nós vamos pular os versículos que ele fala das 10 virgens, nós vamos para o versículo 14, e ele continuando essa história, é uma única narrativa, ele diz: também será como? O que é que também será? O reino de Deus. Ele começou lá no capítulo 25, e ele continua nos contando como é o reino de Deus, e ele diz: também é como um homem, que ausentando-se do país, chamou a seus servos, e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. O que está acontecendo nessa parábola? Jesus está falando para eles: o reino do meu pai funciona da seguinte forma. Meu pai é como um senhor, um mestre, que possui um grande reino, e ele confiou a seus servos, a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. E contrário do que muitas vezes nós assemelhamos a palavra talento, ele não está falando necessariamente na palavra ali a respeito de talentos musicais, ou de pregar, ou de falar, ou de dançar. Talento era um bloco de prata preciosa, que pesava mais ou menos uns 25 a 30 quilos. Então ele confiou dinheiro aos seus servos. Ele fala: a você eu vou dar 5 talentos de prata, e eu quero que você administre-os, eu quero que você seja diligente, e você multiplique a riqueza do teu Senhor. E a outro ele fala: e para você eu vou dar só 2, mas eu quero que você administre, cuide e multiplique. E ao outro ele fala: e para você eu vou dar 1, e eu quero que você cuide, administre e multiplique a riqueza do seu Senhor. Eu acho interessante que ele fala o seguinte para nós. Ele fala o seguinte, que esse senhor saiu à viagem e ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Entendeu? Ele não foi injusto com eles, na verdade ele foi amoroso com eles. Ele falou: eu vou dar para você 2, porque eu sei que você consegue cuidar de 2. Para você eu vou dar 5, porque há em você a capacidade de cuidar de 5. Mas você que recebeu 1, isso não te torna menor do que eles. É o que você consegue, é a capacidade que há em você de cuidar das riquezas do seu Senhor. A gente poderia assimilar esses talentos como oportunidades, como talentos, habilidades físicas, finanças, portas abertas, oportunidades de servir a Deus. A gente pode nomear estes talentos de diversas formas, mas o que fica claro para nós aqui, Jesus abre essa parábola dizendo a respeito de que há um Senhor que confia os seus bens aos seus servos. A ideia principal dessa parábola é que Jesus confia oportunidades, ministérios, dons a mim e a você, chamados, vocação, carreira, familiares, situações, que Ele confiou a você. Algumas delas são boas, são agradáveis, outras nem tanto, outras nós não queríamos estar nelas, mas faz parte do talento de Deus para nós, faz parte daquilo que Ele olhou para você e falou: não, eu posso confiar a Ele esta circunstância, que Ele é capaz.
Isso nos revela a generosidade de Jesus. Não tem outro mais generoso do que Ele. A gente precisa entender que a segunda parte dessa parábola, ela vai contar uma história um pouco trágica para nós. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Mas esse Senhor confia seus bens a mim e a você. Alguns de nós aqui têm talentos incríveis. E agora eu estou falando de talento, habilidade mesmo. Alguns de vocês são bons em áreas que outros não são. Outros são chamados para operar em áreas que os outros não são. Deus confiou coisas específicas a você que Ele não confiou a mim. E Ele talvez confiou algo a mim que Ele não confiou a você. Mas nós temos uma grande dificuldade no reino de Deus, hoje, na igreja brasileira. Me permitam ser um pouco ousado com vocês. Eu vou falar algumas coisas que talvez seja dura. Mas é o seguinte: existem somente alguns Billy Grahams na terra. Só existe alguns. 99,99999 do corpo de Cristo da terra não vai ser um Billy Graham. Não vai entrar em grandes plataformas. Não vai talvez segurar um microfone. Não vai ganhar as nações como nós fazemos e falamos. A maioria do corpo de Cristo na terra foi confiado a Ele alguns talentos. E isso não os torna menores do que o Billy Graham, ou do que os grandes homens de Deus. Não os torna diferente deles. É de acordo com a capacidade. Mas eu temo pelos jovens do Brasil. Eu temo, sabe por quê? Porque nós estamos preparando uma geração para frustração. Vocês entram no YouTube, vocês vão no Instagram, e nós ouvimos mensagens que nós devemos dominar, nós vamos ganhar, nós vamos conquistar, você vai impactar as nações, você vai avançar, você vai ser grande, você vai ter uma voz. E aí o jovem entra nos seus 20 anos, 25 anos, 30 anos, cadê as multidões, Deus? Cadê as grandes portas, as grandes oportunidades? A gente começa a se dar conta que o nosso talento talvez não era tudo aquilo que nos falaram. Nós começamos a nos dar conta que talvez o nosso impacto não é dimensionado por Deus, como é dimensionado pelo homem. Porque eu vou ser sincero com vocês, hoje, se você vai numa grande igreja, numa grande conferência, nós mensuramos a importância das pessoas de acordo com os números que elas produzem. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. A calculadora de Deus é diferente da calculadora do homem. Deus não acha o Billy Graham mais importante que você. Deus não acha o Billy Graham mais impactante do que você. Sabe por quê? A minha preocupação é que nós estejamos preparando uma geração para maior frustração, porque os anos da vida adulta chegarão, e eles não vão se enxergar aonde os homens de Deus falaram que eles estariam, e aí o que acontece? Frustração, medo, desapontados com aquilo que Deus não fez, não deixou de fazer, ou procurando onde está o meu erro, o que foi que eu deixei de fazer, o que foi que eu fiz de errado, onde foi o meu pecado, porque nós estamos fomentando uma geração para serem os super-homens, para serem os super-heróis, e a verdade é que Deus trata todos da mesma forma. Olha o que Ele fala para estes servos, no versículo 20, Ele vai abrir dizendo o seguinte: passou um período, passaram-se anos que este senhor foi embora, e Ele vai falar, então, chegando o que havia, no 19, Ele vai dizer, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles, e então chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos, e disse, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu ganhei. E o seu senhor lhe disse, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu ganhei. E o Senhor disse,
muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa então da alegria do teu Senhor. Nós notamos o tamanho da generosidade do nosso Deus. Sabe por quê? Para aquele que Ele deu 5, aquele que Ele deu mais, e foi fiel naquilo que Ele deu, Ele fala para ele: servo bom e servo fiel, você foi fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. E aí a nossa mente humana pensa: poxa, esse cara aí, esse aí deve estar lá em cima na moral com Deus. Agora está chegando o irmãozinho dos 2 talentos. Ele vai apresentar um pouco menos, um pouquinho menos impacto, mas não com Deus. Deus olha para ele e fala o seguinte: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você nota que a recompensa do que ganhou, do que fez 5 talentos e do de 2 talentos é a mesma. Está entendendo? Para Deus, aquele que foi fiel com 5 não é mais importante do que foi fiel com 2, porque Deus nunca nos chamou para sermos bem-sucedidos, Ele nos chamou para sermos fiéis. O sucesso aos olhos dos homens não é o sucesso aos olhos de Deus. O sucesso aos olhos de Deus se chama fidelidade. O sucesso aos olhos de Deus se chama um sim, mesmo que fraco. O sucesso aos olhos de Deus se chama obediência, mesmo quando não for grande, impactante, como é com o nosso irmão. Sucesso aos olhos de Deus não é quantas visualizações você tem no YouTube. Sucesso aos olhos de Deus não é quantos seguidores você tem. Sucesso aos olhos de Deus é você chegar diante dele naquele dia, no trono da graça, e você ouvir ele falar para você: você cuidou daquela célula de 10 pessoas, você cuidou daquela igreja de 50 pessoas, não, você foi um enfermeiro no hospital público e cuidou de tanta gente doente. E ele fala para você: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, vem e entra na alegria do teu Senhor. Nós ficaremos chocados com quão generoso Deus é com as pequenas coisas. Nós ficaremos chocados com quão generoso Deus será com os desconhecidos do mundo gospel, com aqueles que não seguram o microfone como eu, com aqueles que são fiéis nas pequenas congregações, nas pequenas comunidades, nos bairros mais distantes e difíceis. Nós vamos ficar chocados quando a Dona Maria entrar no trono da graça de Deus, e tudo que ela fez foi 50 anos intercedendo pelos jovens do Brasil, e Deus olhar e falar para ela: sua recompensa é igual a do Billy Graham, porque eu te confiei uma tarefa simples, pequena, mas você amou ela, você fez de todo o coração, você fez de toda a alma, de todo o seu entendimento. E para você, Dona Maria, eu tenho serva boa e serva fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Uma vez eu estava numa conferência, e eu estava prestes a pregar após um outro pregador, e a mensagem daquele pregador era que você determina o seu futuro, que você determina o quanto você vai produzir para Deus, que você determina o quanto impacto você vai ter no reino de Deus. E aquilo me incomodava porque eu conseguia só lembrar das palavras de João, quando os discípulos de João chegaram para ele e falaram: João, não te incomoda que tem um cara ali do outro lado do Jordão, que as multidões estão voando para ele? Até agora você era o cara convidado para todas as conferências, você era o cara que pregava em todas as igrejas, todo mundo te seguia. João, as multidões iam para o deserto para te ouvir falar, as multidões caminhavam por dias, semanas para te ouvir falar, e tem um cara que apareceu aí
e todo mundo está seguindo ele. E aí, João? E João fala para eles: vocês precisam entender algo, que o homem nada pode fazer, senão aquilo que do céu lhe for dado. Ele diz: eu só posso ir até onde o céu me permite ir. Eu só posso ir até onde os meus talentos me permitem chegar. Eu só posso ir até onde o céu determinou que é o meu limite. Sabe o que isso significa? Isso significa que a minha mensagem para vocês hoje à tarde é tirar um fardo das costas da juventude brasileira e falar para vocês: sejam fiéis no que Deus te deu. Não aspirem às grandes plataformas, não aspirem os grandes números, não aspirem às fortes luzes, porque talvez nós estamos tentando buscar como o homem que tem 10, 15 talentos, quando Deus nos confiou 3. Alguns estão dentro da igreja esperando uma grande oportunidade para servir a Deus. Muitos estão dentro das igrejas esperando um grande convite para se lançar no que Deus chamou. E os anos passam e o convite não chega. E mais anos se passam e a grande porta não abre. E nós perdemos a oportunidade de sermos fiéis no pouco. Como aquela pessoa que trabalha num escritório, trabalha num computador, e de repente o seu patrão não está ao redor. Eu vou ver o WhatsApp, eu vou assistir um videozinho no YouTube, eu vou ficar um pouco no Facebook. E de repente o patrão entra na sala e aquela pessoa começa a produzir, a pessoa começa a trabalhar, começa a mostrar serviço, começa a dar ideias. Por quê? Porque aquele que pode te promover acabou de entrar no recinto. Às vezes nós somos assim na igreja. Às vezes o pastor está entrando e a gente tem que mostrar, passar um paninho, arrumar a cadeira, ajudar, juntar um lixo. Será que alguém viu eu juntando esse pedaço de papel? Às vezes a gente é assim na igreja, porque nós esperamos que a nossa recompensa venha do homem. E Deus nos ensina nessa parábola que aquilo que nós fazemos no secreto, que a nossa fidelidade nas pequenas coisas serão recompensadas por Ele. O meu chamado para vocês hoje é para que com clamor, Paulo orou pela igreja de Efésios e disse: eu oro pelo espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus. Ele ora para que o Deus da glória, o Pai, o Deus da glória, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. E oro que vocês sejam tomados, batizados pelo Espírito de sabedoria e revelação, para que vocês entendam o seu chamado individual diante de Deus, e que vocês possam dizer sim para os talentos que Ele confiou a vocês. É óbvio que eu não quero preparar ninguém para uma grande frustração. Você está almejando aquele número grande, e talvez você não consegue, você fica frustrado, mas o oposto também é verdade. Tem muito talento dormindo nos bancos das nossas igrejas. Tem muita gente que foi chamada para o mercado de trabalho para impactar, gente que foi chamada para o ministério, gente que Deus falou que era chamado para missões, e os anos passam, e passam, e passam, e aquele talento está dormindo, está adormecido. E a próxima parte da parábola é aterrorizante. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem
lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Na primeira parte, ele chama seus servos de servos, que implica no sacrifício, que implica no abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias buscas, dos seus próprios anseios. Ele fala: você é servo, porque você entendeu que o que vinha primeiro eram as minhas coisas e não as tuas. E você é bom, porque você foi sábio, você semeou com sabedoria, por isso você é um servo bom, e você cuidou das coisas do teu Senhor. Mas para esse, ele chama ele de servo tolo e inútil. E olha o que esse servo diz para ele. Ele diz o seguinte: Senhor, eu sabia que você era um homem severo, eu sabia que você era um homem duro. A falta da revelação da identidade de Deus tem causado muitos jovens na igreja brasileira, pais, mães da igreja brasileira, que não entendem os atributos, a natureza de quem Deus é, tem uma revelação errada da bondade e do amor de Deus, e enterram o seu chamado, enterram os seus talentos, enterram aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Em Hebreus 6,10, o escritor diz o seguinte: porque Deus não é injusto, para que se esqueça do vosso trabalho, e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois servistes os santos, e ainda os servis. O escritor de Hebreus está falando para eles: Deus não é injusto, Deus não é injusto para esquecer como vocês servem a igreja local, é isso que ele está dizendo, como vocês servem os santos, e ainda os servis. Ele diz: Deus não é injusto para ignorar quando você arruma até uma cadeira na igreja. Vocês não precisam arrumar cadeira, lá no F-Hop a gente tem que arrumar. Lá é carrega a cadeira para cá, carrega a cadeira para lá, põe 50, tira 100, traz mais 20, são cadeiras pesadas. Eu falei para os nossos meninos outro dia, lá em Hebreus diz que quando vocês servem os santos, Deus não é injusto para esquecer, e Ele lembra. E é isso que é mais incrível do nosso Deus, a generosidade dEle, a forma com que Ele trata as pequenas coisas que nós fazemos. Vocês conhecem muito bem Colossenses 3, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Mas quando nós chegamos à resposta deste servo infiel, sabe qual que é o medo que eu tenho? O medo que eu tenho é que é possível você conhecer Deus, é possível você saber o talento que Ele te deu, é possível você saber o chamado que Ele tem para você, e desperdiçar a sua vida. É muito possível. Esse é um risco enorme na nossa geração, de sermos como este homem que recebeu um talento e o enterrou. O pecado desse cara não era em ter um talento só. O pecado desse cara foi de que ele recebeu um talento e ele enterrou, ele abafou, ele escondeu. Aquele senhor, lembra que a gente leu no início, aquele senhor deu aquele talento para ele, sabendo que ele era capaz de cuidar dele. Era como se aquele senhor olhasse para ele e fala: cara, eu confiei em você, porque você era capaz, você podia cuidar desse talento. Esse servo é o tipo de pessoa que se queixa da liderança de Jesus, é o tipo da pessoa que acha que Jesus é injusto ou irracional, é aquela pessoa que acha que Jesus exige muito e oferece pouco, é aquela pessoa que fala assim: se Deus me der um pouco mais de dinheiro, só um pouco mais de influência, mais algumas oportunidades, aí então eu vou fazer, aí então eu vou dizer sim. Se aquilo outro acontecer, aquilo mais acontecer, se eu receber isso, se eu tiver aquilo, aí eu faço.
Sabe o que a gente faz quando a gente fala isso? A gente está falando: Jesus, a porção que você me deu não é o suficiente, você está sendo injusto comigo. A gente está falando para Jesus: Jesus, a porção que você me deu não é boa o suficiente para mim produzir o que você quer que eu produza. Então vê se melhora, vê se dá um pouquinho mais, vê se arruma circunstâncias. Este servo estava se queixando da liderança do seu senhor. Ele diz: você colhe onde não semeou. A queixa ou acusação contra o Senhor nessa afirmação é que Ele exige mais dos seus servos do que Ele investe neles. Ele está falando: você colhe onde não semeia, você quer onde você não investe. Como assim, Deus, você quer que eu faça isso? Olha onde eu estou. Como assim, Senhor, você quer que eu entregue tudo? Olha o pouco que tenho. E é um servo que não entende a bondade de Deus e acha que ele cobra onde ele não investe. Esse servo diz que ele ficou com medo. Ele afirma que ele enterrou o talento, botou no chão por causa do medo. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da dificuldade, o medo da complexidade, o medo da perda de tempo livre, o medo da perda de oportunidades, o medo da inconveniência. Esse servo diz que ele enterrou por causa do medo. O medo leva muitos a recusarem a servir Deus com diligência e consistência. E o Senhor diz a respeito dele: servo mau e preguiçoso. A questão era o pecado da preguiça e da malignidade do coração dele. Ele preferia gastar o tempo e o dinheiro no seu próprio conforto, na sua própria honra, nos seus próprios propósitos. Talvez ele chegou para o seu Senhor e falou: Senhor, eu não investi porque fiquei com medo de perder o que era seu. Eu fiquei com medo de dar errado. Eu fiquei com medo de fracassar. Eu fiquei com medo de não conseguir acertar o alvo que eu precisava acertar. E quando nós tratamos Deus dessa forma, nós não entendemos que Deus é um bom Deus, e de que Ele não te pedirá nada que você não seja capaz de dar para Ele. Ele nunca te pedirá nada que você não tenha para entregar para Ele. Ele nunca colocará você numa circunstância que você não tem para dar aquilo que Ele espera. Ele investiu em você. Ele investiu amor, Ele investiu seu sangue, Ele investiu sua vida, Ele investiu seu espírito, Ele deu tudo o que você precisasse para ser próspero no chamado que Ele tem para você. Nessa tarde, é momento de abrir mão do medo. A ideia de que Deus não cumpriu totalmente com a sua parte. A ideia de que ainda há falta de algo para que eu possa dizer sim. A gente precisa entender que a verdade do reino de Deus não é neutra. Escutei um teólogo uma vez falar que a vida do cristão é como andar de bicicleta. Ou você está avançando, ou você cai. Você já tentou ficar em cima de uma bicicleta sem pedalar e se equilibrar, tirar os pés do chão e tentar ficar de pé? Talvez a gente consiga nos primeiros anos, quando Jesus vem e coloca aquela rodinha de criança para que a gente aprenda a andar. Mas aí os anos passam, a gente amadurece e Ele remove as rodinhas. E agora a vida do cristão não é neutra. Ou nós estamos avançando, e nós estamos crescendo, e nós estamos investindo, e nós estamos multiplicando os talentos, ou nós estamos parados, e parados nós caímos. O reino de Deus não é neutro. Ou você avança, ou você perde aquilo que Ele está fazendo. A verdade, princípio espiritual que fica para a gente, é que Ele dá mais para quem tem, e aquele que não tem, até o que tem, lhe é tirado. O reino de Deus
é estranho entender. Ele fala para aquele que tem sido fiel, para aquele que tem se esforçado, para aquele que tem investido seu tempo nas coisas que eu chamei eles para investirem, a esse dê muito mais do que ele tem. Mas aquele que pegou o seu talento, aquele que pegou o seu chamado, aquele que pegou a sua oportunidade e enterrou, e deixou adormecer, a este, até mesmo o pouco que tem, tire-lhe, e dê a quem tem 10, e dê a quem tem dito sim. A gente precisa entender que Deus é um Deus generoso. Nós precisamos entender que mais nos será dado à medida que nós caminharmos. Lucas 8,18 fala a mesma coisa. Ele diz: vede pois como ouvis. Ele diz: vede pois como, prestem atenção, como vocês entendem o reino de Deus. Vede, prestem atenção como vocês lidam com as coisas de Deus. Pois a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. Alguns talvez precisam hoje se livrar do medo do chamado de Deus. Alguns precisam abrir mão das dúvidas, do medo do fracasso, do medo de perder oportunidades, pode vir, do medo de não conseguir ser bem-sucedido. Nessa tarde, eu acredito que eu falo a 2 grupos de pessoas. Você que está nesse lugar e fala: cara, eu quero dizer sim para Deus, eu quero dizer sim para o chamado de Deus, eu quero dizer sim para os talentos que Ele confiou a mim, e eu preciso de ajuda, preciso entender quais são os talentos, preciso entender qual é o meu chamado, eu preciso entender, e aí eu vou me lançar. Esse é um grupo de pessoas. Mas talvez tenha na sala uma outra galera, que há anos atrás Deus te chamou, que há anos atrás Deus te marcou, que há anos atrás Deus determinou coisas na sua vida, te capacitou, te chamou, te deu incumbências, responsabilidades, e talvez você tenha enterrado o seu talento, talvez você tenha sido negligente com o chamado de Deus, talvez coisas aconteceram na sua vida, e você disse: quem sabe eu estava errado, quem sabe eu não tinha entendido bem, quem sabe aquela palavra não era para mim, era para o cara do meu lado, e a pressão veio da vida, as circunstâncias vieram, os ventos bateram, e a gente se achou incapaz de fazer aquilo que Deus nos chamou, a gente se achou incapaz de multiplicar o talento que Ele nos deu. Mas nessa tarde, o Deus de amor, aquele que é amor, Ele abre uma oportunidade para que todos nós digamos mais uma vez sim ao chamado de Deus para a nossa vida. Talvez aqueles aqui na sala que estão correndo com tudo, e eu preciso alcançar, eu preciso buscar os números, as plataformas, o impacto, e aí você está se debatendo, e talvez você está se dando conta: Deus, talvez eu tenha vivido como aquele cara que tem 10 talentos, mas eu tenho negligenciado os 5 que você tem me dado. Nessa tarde o meu coração com vocês não é bater, não é ser duro demais, é na verdade remover a pressão que existe sobre a nossa geração, de que nós devemos ser super-heróis, é remover a pressão da nossa geração, de que nós devemos impressionar, de que os grandes números são o que contam, de que as grandes contas na mídia social são os caras que têm grande impacto. Eu acredito que aquele dia nós ficaremos assustados com o que Deus chama de sucesso, nós ficaremos chocados com o que Deus chama de servo bom e fiel, nós ficaremos estarrecidos quando as Donas Marias estiverem diante do trono de Deus, quando os desconhecidos chegarem diante do trono de Deus, e tudo que eles tinham eram algumas moedas, não chegava nem a ser um talento, e eles foram fiéis,
Eles foram diligentes, eles investiram todo o seu coração, toda a sua força, para agradar o seu Senhor. Meu coração nessa tarde é que nós estejamos aqui como liderança da Igreja do Brasil, preparando filhos e filhas que ouvirão da boca do seu Deus: servo bom e fiel. A minha função como pastor em Florianópolis, a minha função como líder no corpo de Cristo, é falar para uma geração: o alvo da sua vida é a aprovação de Deus. O alvo do seu ministério é ser aprovado por Ele e não pelos homens. O alvo do seu ministério é ouvir da boca dele: servo bom e fiel. O alvo da sua vida é ouvir Ele falar: entra na alegria do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Gostaria que vocês ficassem de pé. Eu quero tirar um tempo para que juntos nós oremos essa tarde. Eu acredito que são em momentos como esses, são conferências como estas, são oportunidades como estas, em que nós somos confrontados com a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos visita e Ele marca a nossa vida para sempre. Eu acredito que alguns de vocês nessa sala, nessa tarde, entenderão o chamado de Deus para a sua vida, entenderão que o reino de Deus não é neutro, entenderão que não há mais tempo a perder. Nós precisamos dizer sim para o chamado de Deus como geração. Nós precisamos soltar as vestes velhas, nós precisamos renovar a nossa mente, e nós precisamos buscar o alvo do chamado, da soberana vocação que é Cristo. Nós precisamos dizer sim para um talento. Nós precisamos hoje dizer sim para sermos fiéis no pouco, naquilo que parece insignificante, naquilo que parece pequeno demais. E eu quero dizer para vocês: a história está sendo escrita na nossa geração, a história está sendo escrita nos livros de Deus. E sabe quem chega lá? Sabe quem chega nos livros de Deus? Sabe a respeito de quem o céu está falando? Daqueles que foram fiéis no pouco. O céu não falará a respeito dos grandes números, o céu não falará somente dos milhões de visualizações. O céu vai falar dos desconhecidos que disseram sim. É desses que o céu vai falar também. É desses que Jesus em Apocalipse 3 diz que os confessará diante de Deus e de todos os seus anjos. Sabe o que diz lá em Apocalipse 3? Que Jesus vai contar a minha história para Deus, que Jesus vai contar a tua história para Deus. Ele diz que Ele vai confessar o meu nome para Deus e para os seus anjos. Ele vai olhar para você, Ele vai falar: está lá o André, Deus, está lá o cara que foi confiado pouco, mas foi fiel. Ele te ama, Ele disse sim. Está lá o fulano, está lá o ciclano, e nós vamos ver o nosso Jesus contar a nossa história para Deus. E naquele dia, diante dele, Ele vai falar: como eu tenho esperado por esse dia, como eu tenho esperado. Eu sou um Deus generoso. O dia em que eu pudesse recompensar cada sim que você deu para mim, o dia que eu possa recompensar cada não que você disse para as coisas do mundo, o dia que eu possa recompensar aquele um talento que você negou enterrar, aquele um talento que você negou negligenciar. Nós estamos prestes a viver o dia mais glorioso da nossa vida. Aquele é o dia mais glorioso da nossa vida, o dia em que nós vamos ouvir da boca de Deus. Ele não vai falar para o seu pastor te dar um recado, Ele não vai falar para o pregador do YouTube te dar um recado. Ele vai falar para você: você é um servo bom e fiel, você me amou,
você me serviu, você foi humilde, você disse sim quando eu esperei um sim. Você foi servo porque você sacrificou os seus próprios sonhos. À medida que os seus próprios sonhos eram sacrificados, os meus sonhos se tornaram os teus sonhos. E você começou a viver tudo que eu tinha planejado para ti. Esse é o dia mais glorioso da nossa vida. Então nessa tarde, eu quero orar com vocês. Eu quero abrir uma oportunidade para nós orarmos com esses dois grupos de pessoas que eu mencionei. Talvez você é aquele que está dizendo: cara, eu já tenho um sim no meu coração, é isso que eu quero, não importa se é um, não importa se é meio, não importa se são duas moedas, eu só quero cumprir a vontade de Deus. Eu preciso entender qual ela é. Se esse é você, eu quero que você venha à frente, eu quero orar com você. Mas talvez você é aquela pessoa que está falando: cara, eu sei do talento que Deus me deu, eu sei do chamado que Deus me deu, e eu, por algum motivo, com as correrias da vida, eu acabei negligenciando, mas hoje eu desenterro o meu talento. Hoje eu busco o talento enterrado, e eu quero olhar para o meu Senhor e falar: Deus, a história muda hoje. Eu me inscrevo mais uma vez hoje, eu digo sim mais uma vez hoje, para uma vida de fidelidade, e uma fidelidade que será sucesso aos olhos de Deus. Então enquanto a Amy nos lidera em adoração, eu vou estar aqui embaixo, eu quero orar como se você se enquadra nessas duas imagens, nesses dois grupos. Esse pode ser um momento de encontro para você, esse pode ser um momento de confirmação, de chamado para você, pode ser um momento de confronto para você. Mas acredite, aquele é um grande e terrível dia, mas glorioso para os que dizerem sim. Nessa hora, sonda cada coração. O Senhor falou individualmente a cada um desses jovens. O Senhor tem um plano individual para cada um deles. O Senhor tem um chamado específico para cada um deles. Eu peço: vem Espírito Santo, vem Espírito de sabedoria e revelação, vem Espírito de sabedoria e de revelação, visita os corações. Visita, traz quebrantamento, traz de volta para o lugar onde tudo começou. Nessa tarde nós dizemos sim ao teu chamado. Nessa tarde marca chamados. Nessa tarde desperta os talentos que estão dormentes. Nessa tarde levanta influenciadores de uma geração. Levanta jovens que serão fiéis no pouco. Meus olhos podem ver como criança. Há um convite de Deus nessa tarde. Há um convite de Deus nessa tarde para a fidelidade. Há um chamado de Deus para a fidelidade. Meus olhos podem ver.